É como se eu tivesse saído de um transe. Como se o espírito que se apossou de mim tivesse se cansado da hospedeira e partiu para oprimir outra vítima ou simplesmente se deu por vencido pela resistência e teimosia que habita dentro de mim. Se você não é da religião, pense em uma sanguessuga que ficou tão gorda de puxar sangue que explodiu. Eu cansei de tentar ser perfeita. Cansadas, esgotadas, frustradas, sozinhas. O financeiro não era o mais importante, embora a mulher que a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre ela, que a gente vai discutir um vídeo que ela postou nas redes sociais, fale de finanças. O financeiro não é importante. O emocional, o afetivo emocional é o que é mais importante na vida da mulher, e essa mulher, a Natália Arcuri, que lida com a vida financeira, que ensinou tanto sobre a vida financeira, mostra, através do sofrimento dela, que a vida afetiva, a vida junto, sabe, com o amor, com o casamento, é o que realmente seria o mais importante na vida de todos, não é só na vida da mulher, não, é na vida de todos. Então, ela diz assim, em nome da liberdade, eu estou cansada, me aprisionei, porque quando todos saem, você fica sozinha. E o que é pior, né? Você se encontra com você mesma. Às vezes, essas mulheres vão para tão distante de tudo que vão para distante de si mesmas. Então, já fica aqui nesse vídeo, já curte, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você nos ajudar. É uma forma de você ajudar a levar a mensagem da palavra de Deus, porque, sim, a gente aqui vai ter sempre uma vertente cristã, vai levar para dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Eu não quero definir como uma mensagem evangélica ou uma mensagem católica, porque eu quero que todos os cristãos vão para dentro da palavra de Deus e vejam dentro da palavra de Deus, e também para quem não é cristão, porque tem muita gente que não é cristão, mas são pessoas que estão aí com uma vida que eles entendem o que é certo e o que é errado. Se você discerne o que é certo e o que é errado e pode ajudar alguém, ajuda a impulsionar essa mensagem e fazer com que ela alcance mais pessoas, novas pessoas, todos os dias. Então, olha, a Natália Arcuri é uma jornalista, né? Ela já trabalhou, inclusive, na Record, foi apresentadora de programa, então, além de jornalista, apresentadora, e se tornou ali uma pessoa especialista em finanças e montou um canal no YouTube, o nome do canal é Me Poupe. Esse canal foi o pioneiro do falar sobre finanças com entretenimento. Ela juntou as duas coisas, levou assim, eu acho que meio que na base da brincadeira, falando ali de coisas sérias. Então, olha, essas mulheres, todas elas que a gente vê caídas, não é, amargando ali, sofrendo por causa de ter ido na direção do feminismo, ela fala assim, estou vivendo agora um novo tempo. Aí, principalmente quando elas já ficam velhas, igual a Natália Arcuri, 38 anos para uma mulher, sim, ela já entrou no declínio, já está lá na ponta da curva. Então, elas falam que nasce uma nova mulher, mas uma nova mulher quando elas já estão velhas. Então, é uma nova velha mulher, uma nova mulher velha, não sei, né? Como é que a gente fala aí? Uma nova mulher depois de velha, uma nova mulher velha ou uma nova velha mulher, sei lá, qualquer coisa. Elas são nessa condição aí. Então, Natália Arcuri, não é? A primeira coisa que eu vi lá, né? Eu vi o vídeo dela lá desabafando, quero colocar aqui para vocês, mas foi a questão do vocabulário. Ai, que triste. Ela, né, se vestiu, se travestiu, criou personagens, e aí ela vai falar no vídeo dela sobre todas essas coisas. Eu quero que você assista agora para depois a gente falar. Então, assiste aí o vídeo dela. De qualquer coisa, eu gostaria de pedir respeito. Eu estou expondo a verdade que está dentro de mim. E eu gostaria muito que você tivesse a sensibilidade de entender que existe um ser humano aqui desse lado e existem outros lendo também. Então,
pensa 2 vezes antes de deixar o seu comentário. Não precisa ser nem de elogio, nem de hate. Se você não gostar, simplesmente vai embora. Não comente. Estou abrindo aspectos importantes da minha vida, porque isso me ajuda e eu acho que pode ajudar outras pessoas. Se você não gosta, é tão simples quanto não assistir. É como se eu tivesse saído de um transe. Como se o espírito que se apossou de mim tivesse se cansado da hospedeira e partiu para oprimir outra vítima ou simplesmente se deu por vencido pela resistência e teimosia que habita dentro de mim. Se você não é da religião, pense em uma sanguessuga que ficou tão gorda de puxar sangue que explodiu. Eu cansei de tentar ser perfeita, de seguir os meus próprios padrões, de cumprir as minhas próprias metas. Essa roupa me vestiu da infância aos 38, flagelou meu corpo, a minha alma e definiu os caminhos da minha mente. Sem que eu percebesse, o que era o meu sonho virou um pesadelo. O que era leve e mágico virou um peso, um fardo pesado demais para carregar. Eu já não aguentava carregar, mas continuava carregando. Continua, Nath. As pessoas diziam, não para nunca. Eu ouvia de muita gente. Como em um reality de resistência, onde a torcida grita para que o participante não desista do seu prêmio, lá estava eu, sendo aplaudida por uns e vaiada por outros. O show acabava e o peso não saía das minhas costas. A torcida dispersava, a vaia calava e lá estava eu, carregando minha mochila do castigo. Mas assim como os meus sonhos falaram alto demais aos meus ouvidos, 8 anos atrás, o meu cansaço falou mais alto dessa vez. Não é bonito nem admirável seguir o grito do cansaço. O mundo pede de que você continue, que não se canse, que vá à exaustão. Cansar é para os fracos. Essa era a visão que eu tinha também. Até entender que a voz que pedia pausa da luta infinita queria o meu bem. Essa é a batalha mais difícil que eu já enfrentei e me fez abrir mão de certezas, engolir o desespero e seguir na arena até que não houvesse mais inimigo nenhum a ser vencido. É uma batalha interna que já comemora os seus 4 anos. E o que fazer quando os inimigos terminam, mas a batalha não? Bom, significa que a guerra está dentro de você, não fora. A heroína que habitava em mim se viu armada até os dentes para uma guerra sem exército inimigo. Em nome da missão de libertar os que estão acorrentados à lógica do sistema, fui cruel comigo e com pessoas ao meu redor. Cobrei perfeição, superação, resistência, compaixão, entrega de alma e corpo. Em nome da liberdade, me aprisionei na missão. Criei um filme baseado em fatos que ainda não tinham acontecido. Calor Hollywood, isso é novo. E botei o próprio personagem principal para viver o filme. Ela que lute. Ela, no caso, era eu. Não tinha tempo de descanso. Não podia criar laços de amizade com os outros. Vai que você gosta deles e depois precisa partir em outra missão e deixá-los para trás. Aliás, para estar naquele filme, todos precisavam abdicar um pouco, não muito, de si. O filme, como planejado, cumpriu sua razão de existir. Deixou uma marca de transformação positiva no interlocutor. Quantas e quantas vidas foram transformadas pela mensagem daquele personagem da vida real? Mas eis que Truman se rebela, decide por conta que não vai mais seguir roteiro nenhum e que a partir daquele ponto vai explorar um caminho sem roteiros. Vai sair do reality scripted, ou seja, do reality escrito e roteirizado, para a vida real. Se 7 anos atrás os meus sonhos falaram mais alto, agora quem luta e quem grita é a minha realidade. O braço que me açoitava a cada pensamento de desistência e de fraqueza, a cada erro, cansou de punir e de bater, e só então eu pude ver que quem pedia o açoite
era eu mesma. Eu estava em um looping de tortura que me alimentava e me lembrava quem eu era. Eu não sabia quem eu seria sem a cobrança extrema. Viver sem o controle rígido dos meus próprios padrões será algo novo para mim. Eu não sei como é a vida sem metas quase impossíveis, sem planos diários, sem haters para combater, sem a cobrança de ser a melhor esposa, filha, chefe, amiga, CEO. Eu estou ao mesmo tempo maravilhada e apavorada com a ideia de não ter obrigação. Meu abadá sempre foi o bloco dos tem que. Tem que ser uma pessoa gentil, tem que pensar primeiro nos outros, tem que ficar calma, tem que ser bonita, tem que ser inteligente, tem que ser boa filha, boa irmã, tem que pensar antes de falar, tem que dar conta, tem que fazer sucesso, tem que ser boa de cama e ainda ler todos os jornais. Tem que provar que estão todos errados a seu respeito. Tem que dar lucro, tem que mudar o mundo, tem que salvar o planeta. Mas não mostrar que você está fazendo isso. Eu não desisti de mudar o mundo. Eu entendi apenas que eu não mudo nada. Existe uma diferença entre provocar a mudança, ser a mudança e fazer a mudança. Eu posso provocar mudanças. Posso ser a mudança na minha própria vida, mas eu jamais serei capaz de fazer pelo outro aquilo que só eles podem fazer. Eu decidi ser a mudança que eu precisava para mim e cuidar do meu jardim, meu pequeno pedacinho nesse planeta. O coitado estava abandonado desde que eu nasci. Vai dar um puta trabalho cuidar dele. Não faço ideia de que bicho vai sair de lá, do tipo de terra e adubo que precisa. Eu nem sei se eu quero plantar ou construir alguma coisa. Eu espero que ele tenha salvação e que me perdoe por tamanho abandono. Mas se tem algo que eu aprendi a fazer até aqui, é trabalhar com amor e dedicação. E esse jardim merece todo o meu respeito. E esse é o último episódio. A partir dessa mensagem, que foi um presente de mim para mim mesma, tudo mudou. E é isso que me dá coragem hoje de me abrir e de me mostrar. Porque só eu posso cuidar de mim. E eu não posso cuidar do que você pensa a meu respeito. E nem do que você faz com tudo isso que eu tenho te ensinado. Então eu te desejo força, fé, foco e foda-se. Bonito o texto que ela escreveu. Realmente ela sabe escrever um texto muito bonito, né? Mas aí ela vai falar que ela, não é, se vestiu, se travestiu aí, e ela foi adestrar, e a gente vê que ela foi mais adestrada. E também tem um outro vídeo dela que eu vou deixar na descrição, onde ela fala que o que ela perdeu, não é? Porque essas mulheres acabam perdendo um tanto, não é? E ela fala que se perdeu dela mesmo, mas a gente sabe que ela perdeu o marido dela e ela ficou completamente abalada depois disso. Também num vídeo anterior, eu vi vários vídeos dela que ela mesma postou lá, né? E ela vai falando desabafo, desabafo, e um monte no desabafo 5, ela fala muito sobre a questão de, eu acho que é no 5, que ela fala sobre a depressão, sobre psiquiatra, tratamento psiquiátrico, sobre desejo de tendências suicidas, né? Tinha desejo de tirar a própria vida, então ela fala que ela se perdeu, ela se perdeu até dela mesma, então pensa se ela não se perdeu do homem que ela amava, porque sim, o tempo inteiro, em todas as postagens, e depois pararam as postagens e ela deixou o material que ela tinha feito, né, a respeito dela e do esposo dela, e também há muita coisa nas entrevistas, nos jornais que a entrevistaram, que falaram sobre ela, sobre a forma como ela falava do esposo dela, né? Então ela amava mesmo, e eu creio que ainda ama esse ex-marido dela, embora não seja o primeiro, né, casamento dela, já esse parece que é o segundo, se não houve entre, né, mais, é o segundo casamento dela, e ela amava muito, então ela fala
sobre a questão de ter se perdido, e a gente vê a questão dela perder o casamento. É uma mulher que perdeu o tempo, perdeu a idade, perdeu de não ter filhos, está sozinha. E aí ela fala assim, olha, não vai colocar palavras duras aqui, né? Olha, tenha cuidado com a minha vida, né? Eu estou abrindo a minha vida, eu estou me expondo. Então, essa necessidade, não é, de pedir ajuda, de se expor, para ver se alivia, não é? Olha, ela disse que ela estava como que era saindo de um transe, que ela tinha virado uma sanguessuga dela mesmo. Você vê o que o feminismo fez com essas mulheres, não é? Ela diz que ela foi se destruindo e foi ficando cada vez mais difícil de conviver com ela mesma, com as metas que ela estabeleceu, que ela mesma flagelou a vida dela, mas quando que ela descobre isso? Aos 38 anos de idade, com quase 40 anos de idade, quando ela sente o fardo pesado demais, que ela não quer assumir que ela foi induzida, manipulada a pegar esse fardo pesado e jogar sobre ela, não é? E estavam ali, mas num determinado momento ela fala que havia sim um incentivo para aquilo, que as pessoas falavam, não pare, não é? Continuavam aplaudindo, não é? Uns vaiavam, outros aplaudiam, e essas duas condições acabava que ajudava ela com esse fardo pesado nas costas, continuar seguindo enquanto os outros estavam em volta, só vaiando ou aplaudindo, quer dizer, fazendo ela seguir em frente. Então, perdeu todos, não é? Todos. E ela diz assim que quando todos, até os inimigos, saem, que você fica sozinho, que você não tem mais ninguém, não é? Que você está ali sozinho, é que você vai ver, até os inimigos, é que você vai ver que a batalha é sua, que essa guerra é sua, que é pessoal, que é interior, que você que tinha de dominar, que era você que tinha de estar, entre aspas, né, no controle, porque a gente não controla tudo, não é? Existe Deus que faz uma parte, porque Deus nos deu livre-arbítrio, existem as influências das outras pessoas, existe o meio e existem as nossas decisões, e aí sim vem também com isso o livre-arbítrio. Então, quando saem todos, até os inimigos, aí você vai se dar com quem? Você fica sozinho, e aí você vai se encontrar com você mesmo, mas você não se conhecia, você não sabia quem você era, e você vai ter de aprender a lidar com você mesma, lidar com você quando você está sozinho. Olha essa condição mental dessas mulheres, essa condição de dor, não é? Que é o que ela vem trazer quando todos saem, não é? Que você fica sozinha ali, você vai se encontrar com você mesmo. Então, eu estou cansada. Em nome da liberdade, eu me aprisionei. Então, quando você fica sozinho, aí tem essa guerra dentro de você, você descobre que não tinha um exército inimigo, não é, brigando ali contra você, mas tinha um exército. Tinha um exército de pessoas aplaudindo, um exército vaiando, os inimigos seus. Então, nesse momento ali, você vê que tem de ser você. Você tem de existir. Veja, uma mulher de 38 anos de idade, tendo essa conversa, se descobrindo aos 38 anos de idade, dizendo que ela foi cruel com ela mesma. Então, se ela foi cruel com ela mesma e com todos os que estavam ao redor dela, porque ela fala isso também no vídeo dela, o marido dela também está incluso nisso. Então, aquele homem que ela amava e que também a amava, porque a demonstração de afeto e de amor dele para ela era assim, você via nele essa reciprocidade, e aí ela não tem mais esse homem. Então, ela foi cruel com ela, foi cruel com esse homem que a amava, foi cruel com as pessoas que estavam ao redor dela. Em nome da liberdade, ela foi se aprisionando, que é a condição de uma multidão de mulheres hoje que estão chorando como ela tem chorado, como ela está chorando nas redes sociais,
e falando aí dos tratamentos psiquiátricos. Veja que você vê como que o inimigo se capitaliza, ele cria a psiquiatria e a psicologia, porque foram criadas pelos comunistas para desconstruir comportamentos, para quebrar normas de condutas, para quebrar a igreja. Sim, porque a igreja levava as pessoas a buscarem um valor espiritual, valor interior, a se manifestarem com poder, mostrando para os homens que eles foram criados à imagem de Deus, que Deus estava dentro deles, que eles tinham capacidade de fazer coisas excelentes, inclusive liderar e dominar sobre todas as coisas e abençoar a vida da família, abençoar a vida da mulher e serem homens melhores e tratarem do afetivo, emocional da mulher, porque a mulher tem essa quebra afetiva. Ela foi criada para cuidar de crianças, de bebês, de gerar seres humanos e desde as primeiras etapas da vida orientar. Então ela tinha de ser mais permissiva, mais compreensiva, para poder conseguir flexibilizar e não matar a cria. Porque o ser humano é pensante desde que começa a ver no pai e a mãe que eles falam e começa a falar, vê que anda e começa a andar, vê que come e começa a comer, vê que se veste e começa a se vestir. Então, muito cedo, 8 meses, 1 aninho de idade, a criança já está atinando o pensamento, e a mulher foi criada por Deus para gerar seres humanos melhores para outros seres humanos. Esse é o papel da mulher. Por isso a mulher tem esse lado de flexibilizar. Por quê? Porque ela foi criada para comunicar, para ensinar. E aí ela tinha de ter esse jogo de cintura para lidar com o ser humano. Também porque ela orienta a criança, depois ela vai para dentro de casa, ela vai ser esposa, ela tem o papel de ajudar. Então ela tem de aprender a dialogar, tem de ter persuasão, tem de saber flexibilizar para falar certo com o marido. Veja o tanto que é importante o papel da mulher e o papel do homem. Então, nessa condição, aí a gente volta para essa mulher falando que ela queria se libertar e se aprisionou. Então, as mulheres já eram livres e perderam a liberdade, não é? Ela disse que ela não tinha descanso, não podia criar laços de amizade porque ela tinha medo de perder, e olha aí o quanto que perdeu, né? Ela tinha de se manter longe de todos e se manteve, né? Até longe de quem ela amava, porque até o marido dela ela acabou perdendo. Ela criou um personagem que foi capaz de ajudar várias pessoas, mas que não foi capaz de ajudá-la, né? Que ela tinha sonhos, e aí veja assim, que ela liga a questão dos sonhos à materialidade. Não, sonhos é afetividade, é viver bem, é viver em paz. Então, ela descobre ali que só o que ela precisava era de afeto, de tranquilidade, muito pouca coisa externa. Ela tinha um controle rígido dos padrões de vida dela, e aí o feminismo manipulando a vida dela, e essas mulheres manipuladas pelo feminismo têm dado de cara com esse muro aí, não é? Do ser manipulado, do ser controlado. Não era para servir a Deus, por causa que era um controle rígido. Deus tinha regras rígidas, menos rígidas do que o feminismo, o progressismo, de que todo essa liberdade, essa destruição coletiva, esse endemoninhamento, não é, coletivo, que hoje a gente precisa mais de um exorcista do que de um psiquiatra no mundo, porque só pelo poder do sangue de Jesus Deus vai ter de levantar muitos exorcistas nessa geração. Então, olha, ela queria viver sem cobranças, não é? E se achava que ela tinha de ser boa esposa, boa de cama, boa empresária, boa influenciadora, que ela tinha de ser boa em dar lucro. E o que ela não foi boa? Nem para si mesma ela não foi boa. Ninguém vive sem cobranças. A necessidade de padrões e de regras são importantes para a vida do ser humano. Só que quando você prega a liberdade e não dá o que você ofereceu, você quebra padrões mentais e as pessoas entram num estado de angústia. Angústia. A gente, quando fala de angústia, não tem noção do que é angústia. A aflição, do que é ansiedade.
do que é pânico. Ela só aprendeu, diz, que a trabalhar. Então, agora ela quer aprender a viver. E aí ela fala assim, ó, vou terminar com força, fé, foco e fala um palavrão. Vocabulário porco, um palavrão com F. Mas eu vou trocar o que ela escreveu, o que ela falou. Força, fé, foco. E ao invés desse palavrão que você falou, coloca filhos. Não é? Porque quando você fala de filhos, você fala de família. Quando você fala de família, você fala de fidelidade. Ali você fala de um companheiro, diz que está te destruindo aí, acabando com você. A falta afetiva de um homem. Um macho faz diferença, um macho bom na vida de uma mulher. Macho faz bem. A masculinidade faz bem. Então aí, olha, quando você fala de filhos, fala de família. Quando fala de família, fala de fidelidade. Quando você fala de fidelidade, você fala de fervor. Aí vem o lado espiritual. E quando você fala do espiritual, você fala de felicidade. Então, de qualquer forma, eu posso trocar os seus 4 Fs, 8 Fs. 8 Fs que abençoam a sua vida. Força, fé, foco, filhos, família, fidelidade, fervor e felicidade. Olha, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não sai daqui sem deixar seu comentário, nem sem conhecer meus livros, o material poderoso que tem lá no Seja Membro, porque todo esse material vai abençoar a sua vida e a nossa vida para a gente continuar trazendo aqui essa mensagem nesse canal. Que Deus te abençoe poderosamente.